Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, RIC Mais Notícias. Olá, muito bom dia, 7h02. Começa agora o RIC Mais Notícias na rede Jovem Pan no Paraná, Jovem Pan Curitiba, em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, e nós falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Foi desencadeada agora há pouco a 42ª fase da Operação Lava Jato. Daqui a pouco todos os detalhes e você pode participar conosco desde já pelo WhatsApp. 41 é o código de área 985045092. 985045092. Você pode nos ver e ouvir pelo facebook.com/RIC+PR. Franciele Colpani, bom dia. Bom dia, Denia Couto, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Marque Souza chegando daqui a pouquinho com tudo sobre a Lava Jato. Marque, bom dia. Bom dia, Denia. Tava com saudade de acordar com gente presa na Lava Jato, viu? Então, claro que sim. 7h03, vamos aos principais destaques de hoje, 27 de julho de 2017. RIC Mais Notícias. Polícia Federal está nas ruas com a 42ª fase da Operação Lava Jato. 3 pessoas foram presas, entre elas o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. Lula deve ir pessoalmente a Curitiba para ser interrogado pelo juiz Sérgio Moro. O ex-presidente rejeitou a proposta de interrogatório por videoconferência. Liminar que determinava a proibição do aumento de impostos é derrubada e aumento de combustíveis está autorizado. Vereador de Curitiba propõe limitar número de carros para Uber e Cabify. O objetivo é melhorar a qualidade do serviço de transporte de passageiros. Médicos entram em greve e atendimento nas unidades de pronto atendimento pode ficar prejudicado, com apenas 60% dos profissionais a partir de hoje. Paraná está sem chuva há mais de 30 dias e tempo seco deve persistir por pelo menos mais uma semana. O destaque do esporte, Pietro de Lázari. Em busca de um milagre, Atlético Paranaense recebe o Grêmio em jogo decisivo pelas quartas de final da Copa do Brasil. O RIC Mais Notícias já está no ar. RIC Mais Notícias. Tempo. Tá frio, né, Fran? Tá bem friozinho, 7 graus, Denian, mas vai subir. Máxima de 24 graus aqui em Curitiba. De acordo com o CIMEPAR, a previsão é de sol entre poucas nuvens e sem chuva. Como a gente destacou aí na manchete, tempo seco em todas as regiões do estado. Por isso, daqui uma semana, mais ou menos, é que só a gente deve ver uma chuva por aqui. Em Ponta Grossa temos 10 graus de temperatura no momento, com máxima chegando aos 24, também previsão de sol entre poucas nuvens sem chuva. Lá em Cascavel, o dia amanheceu com uma temperatura mais amena, 12 graus neste momento, com a máxima chegando aos 26, também previsão de sol e tempo seco. Em Foz do Iguaçu, 11 graus no momento, os termômetros chegam mais longe, com máxima de 28, também sol, sem previsão de chuva. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. E o aeroporto de Curitiba, Mark? Está aberto, funciona normalmente para pousos e decolagens. Os demais aeroportos do estado, Londrina no norte e Foz do Iguaçu no oeste paranaense, também funcionam normalmente. Um giro agora pelos principais terminais do país. Guarulhos e Congonhas em São Paulo estão abertos. Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre também funcionam normalmente nesta manhã de quinta-feira. RIC Mais Notícias. 7h05, a informação do momento é a 42ª fase da Operação Lava Jato. Mark. Exatamente, batizada de Operação Cobra, Denian. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão temporária no Distrito Federal e nos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Um dos presos é o ex-presidente do Banco do Brasil e também da Petrobras, Aldemir Bendini. Homem de confiança da ex-presidente Dilma Rousseff. Foi ela quem abraçou o Bendini e agora é alvo da 42ª fase da Lava Jato. Tanta confiança, Denian, que o Bendini foi
salvar a Petrobras. Ele assumiu o lugar da Graça Foster em 2015, no meio daquela confusão toda que a Petrobras estava afundada na Lava Jato. A Dilma o colocou lá para salvar a Petrobras. Veja só você, foi preso. Olha só, mais informações aqui dessa ação de hoje. Ela tem como alvo, portanto, o Bendini, bem como pessoas a ele associadas pela prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, dentre outros. Segundo as investigações realizadas até esse momento, o ex-presidente das instituições mencionadas e pessoas a ele relacionadas teriam solicitado vantagem indevida em razão de cargos exercidos para que o Grupo Odebrecht não viesse a ser prejudicado em futuras contratações da Petrobras. E em troca, o grupo empresarial teria efetuado o pagamento em espécie, atenção, em dinheiro vivo, de pelo menos 3 milhões de reais. Aparentemente, esses pagamentos somente foram interrompidos com a prisão do então presidente do grupo Odebrecht, o Marcelo Odebrecht. Para o ouvinte saber, o nome da fase, Cobra, é uma referência ao codinome, ao apelido dado ao principal investigado nas tabelas de pagamentos de propinas daquele setor de propina lá da Odebrecht durante a Operação Lava Jato. Então o Bendini era o cobra da planilha de propinas da Odebrecht e agora, Denian, está vindo para Curitiba, daqui a pouco deve chegar por aqui, daqui a pouco não, durante a tarde, não é? E deve ser o mais novo hóspede da Polícia Federal da capital paranaense. Tem que trazer agasalho esse pilantra do Bendini. Pensa comigo aqui. Pensa comigo. Olha só. A Odebrecht montou um esquema de propina e esse presidente da Petrobras era homem de confiança do esquema criminoso. Fechou? Isso a Polícia Federal já sabe. Agora eu vou te chamar reflexão política. Olha só. A Petrobras estava afundada numa maré de denúncias de corrupção. Se derrubou a então presidente da estatal, a Graça Foster, e a presidente da República à época, Dilma Rousseff, muda o presidente, o comando da Petrobras, com o seguinte discurso: agora vai, agora é para limpar, nós não vamos autorizar a prática do delito na Petrobras. Tira a Graça Foster e coloca um homem de sua confiança absoluta, o Bendini. Escolheu a pessoa para moralizar. Onde vai viver esse cara agora nos próximos dias? Na cadeia. Porque o moralizador é tão podre, é tão corrupto, participou tanto do esquema que foi montado pelo PT, junto com os seus partidos amiguinhos, o PMDB e o PP, basicamente, dentro da Petrobras. A corrupção era desmedida, a ponto de se trocar uma peça pela outra e o crime continuar e a Odebrecht continuar corrompendo e eles seguirem o roubo. Eu lembro, Mark, acho que você vai lembrar também, da presidente Dilma dizendo que o Bendini era o homem a combater a corrupção. Olha aí. Tanto, Deninha, que o mercado tinha expectativa com ele, porque ele iria fazer o estudo de quanto a Petrobras perdeu por corrupção. Quando ele entrou na Petrobras, a expectativa era essa. Aliás, ele assinou o balanço trimestral da época, logo no início da Lava Jato, na verdade, no auge das investigações, com as perdas por corrupção, dizendo que ele iria moralizar tudo que estava acontecendo lá. Como você bem disse, está na cadeia. Muito bem. A cobertura total da 42ª fase da Operação Lava Jato durante todo o dia aqui na Jovem Pan e, claro, na tela da RIC TV Record. Hoje tem reportagem do Mark Souza no Jornal da Record. 7h10. Por falar em Odebrecht, a partir das investigações que foram feitas nesse esquema de corrupção, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se viu denunciado criminalmente. Ele terá de prestar depoimento ao juiz federal Sérgio Moro e ele não aceitou falar por videoconferência. Não é isso, Fran?
Ele quer ser ouvido pessoalmente. A audiência está marcada para o dia 13 de setembro, como forma de evitar tumultos e gastos. Aí o magistrado deu a opção de fazer o interrogatório por videoconferência, porém, a defesa de Lula insistiu para que seja presencial. As perguntas são relativas ao processo que acusa o ex-presidente de receber como propina um terreno onde seria construída a sede do Instituto Lula, em São Paulo, além de um imóvel vizinho ao apartamento dele no ABC Paulista. O valor total dos imóveis é o equivalente a 13 milhões de reais pagos pela Odebrecht em forma de contratos adquiridos pela Petrobras. Na primeira vez em que Lula esteve em Curitiba para depor, a Secretaria de Segurança do Estado do Paraná montou uma mega operação na cidade e o ouvinte deve estar lembrado que os gastos giraram em torno de 110 mil reais. Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança e, por meio de nota, o órgão informou que só vai se pronunciar sobre se vai haver essa mega operação ou não novamente, após uma definição da Justiça Federal sobre o depoimento, Daniel. Pois é, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o advogado dele querem fazer política. Querem Lula diante do juiz Sérgio Moro, não é por uma questão de ampla defesa, porque prestar depoimento por videoconferência, qual o problema? Vai responder as mesmas questões. Vai estar lá em São Bernardo do Campo, São Paulo, em Brasília, onde o Lula estiver. O ex-presidente diante do computador, com caixa de som, tudo bonitinho, vai responder as questões do juiz Sérgio Moro, do Ministério Público, e tá tudo bem. Agora, por quê? Ora, por quê? Porque quer o circo, quer o show, quer fazer mimimi, se vitimizar como o homem perseguido, quer montar palanque, como aconteceu na última vez, na frente da Universidade Federal, na Praça Santos Andrade, onde se reuniu lá a turma da mortadela. O que o ex-presidente Lula quer é espetacularizar um ato simples do processo criminal. Diga, Fran. Por acaso, Daniel, o juiz Sérgio Moro, ele pode bater o pé e dizer, não, Lula, vai ser por videoconferência, assim? Bater o pé até pode, mas o juiz Sérgio Moro não vai entrar nessa bola dividida no meu ponto de vista. Ainda que haja um gasto absolutamente desnecessário com essa vinda do Lula para cá, porque tem que reforçar a segurança e todas essas questões. Quanto que custou, Mark, a última operação? 110 mil reais. 110 mil no lixo. No lixo. Vai se gastar dinheiro para isso, para se evitar, logo ali na frente, qualquer tipo de recurso que venha protelar, atrasar o processo penal por alguma manobra da defesa. Penso eu que o juiz Sérgio Moro disse, então tá bom, então venha e fale aqui. Não penso, não imagino pelo menos, que o juiz Sérgio Moro vá bater o pé nesse ponto. O que você acha, Marco? Exatamente, até porque o juiz respeita aquela fundamentação da ampla defesa do réu. Então, se ele quer vir falar pessoalmente, vai deixá-lo ouvir. Agora, é importante, Daniel, sempre lembrar que a intenção do juiz Sérgio Moro, quando sugeriu isso, era inclusive economizar recursos públicos. Sabe o que o advogado Lula fez na comunicação oficial à justiça, que não ia aceitar? Que isso não é argumento legal. Então ele não está preocupado com quanto o Estado vai gastar. Ele quer vir aqui fazer o show, como você bem disse. Não é argumento legal mesmo. É uma preocupação cidadã. Exato. O que o juiz Sérgio Moro demonstra é uma preocupação com o dinheiro público. O dinheiro é nosso, gente. Nós vamos ter que mobilizar 1.000 e tantos policiais militares, cercar toda a região ali do bairro AU, os empresários que têm ali os seus pequenos comércios, restaurantes, farmácia, enfim, academia, todo mundo perde dinheiro um dia inteiro de prejuízo, porque não tem movimentação. Os demais processos no prédio da Justiça Federal ficam prejudicados, porque não pode ter fluxo de pessoas. Quem tem a sua audiência, quem tem prazo a ser cumprido, atrasa tudo por causa da vinda do ex-presidente Lula. Poderia perfeitamente falar por videoconferência, mas aí não se pode fazer política, show, espetáculo e mimimi. Então, pelo mimimi, tenho certeza que o juiz Sérgio Moro vai. Então tá, quer vir? Vem. E quem paga a conta para variar somos nós, os palhaços. 7h16. A notícia de agora
A senadora Gleice, presidente nacional do PT, comentei aqui uns dias atrás, deixou cair a máscara aquela da boazinha, né? Da voz doce e tudo, e resolveu mostrar as garras de uma Gleice à esquerda. E ela passou a defender, assim, até de uma maneira exagerada, o regime do Nicolás Maduro na Venezuela. E aí parece que uma parte do PT não está gostando muito do que isso virou. Diga lá, Mark. Exatamente, esse apoio incondicional da senadora e presidente do PT, a convocação de uma assembleia para reescrever a Constituição da Venezuela estaria gerando um racha dentro do PT. Nos bastidores, se comenta, é que, olha só, o ex-presidente Lula enxerga o apoio a Nicolás Maduro com cautela e teria recomendado moderação sobre o assunto. A Constituinte está marcada para o domingo e divide opiniões na Venezuela. 100 pessoas já morreram em protestos. Entramos em contato com lideranças regionais do PT para confirmar a possibilidade desse racha, mas nenhuma delas confirmou a existência de divergências dentro da sigla. Também procuramos a senadora Gleisi Hoffmann, mas a assessoria de imprensa não atendeu o nosso pedido de entrevista. Pois é, a senadora Gleisi Hoffmann, ao defender uma Constituição nova para a Venezuela, com a bola rolando, para dar superpoderes a um presidente ditador que impõe à força a vontade do seu governo, apenas demonstra que esse discurso democrata que o PT tem é de mentirinha. Ninguém em sã consciência que tem os princípios democráticos fundados no seu princípio mesmo, apoia o que faz Maduro na Venezuela. Eu gostei, por exemplo, daquele rapaz do Despacito, o que o Despacito fez. Tu viu? Vocês viram isso? Não. O rapaz do Despacito teve um pedido para uso da música dele. O Luiz Fonsi. O Luiz Fonsi. Teve o pedido para que se usasse a música dele na campanha da Constituinte lá na Venezuela. Sabe o que ele disse? Eu não vou emprestar a minha música a ditaduras. Fez muito bem. Por outro lado, aqui no Brasil, tem quem bata palma a esse... nem vou adjetivar. Do Nicolás Maduro. A Venezuela vive o pior momento econômico de sua história, com repressão, supressão à liberdade de expressão, falta de alimentos básicos no supermercado, uma economia devastada. A Venezuela, que é uma das maiores potências petrolíferas do mundo, e vive nessa situação. E a senadora Gleisi Hoffmann e o PT, um pedaço dele, batendo palma. Quanto mais alisa o Maduro, pior fica para o PT em 2018. Deninha, mas a sua opinião sobre essa questão do Lula, que está colocando para a Gleisi ser mais moderada, é para a torcida ou ele acha isso mesmo? Não, é para a torcida, claro que é para a torcida. Essa coisa do Lulinha, paz e amor, da Gleisi queridinha, é jogar para a torcida. O que a senadora, ao assumir o comando do PT, fez foi deixar cair a máscara. E ela se sente muito bem defendendo o Nicolás Maduro. Ou vocês percebem algum constrangimento? Claro que não. Olha, vou te dizer, viu? Que momento que vive o Brasil. Que situação é essa? 7h20, 7h20. Ainda nessa questão que mexe com a vida de todos nós, lembra da liminar que proibia o reajuste dos combustíveis? Pois ela caiu ontem. Eu vou ser o chato. Eu não disse que era para abastecer o carro, né? Disse, né? Pois é. Cristiano Vasconcelos está chegando agora de Brasília. Cris, bom dia. Olá, bom dia a todos. O desembargador Hilton Queiroz, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
derrubou a liminar que suspendia o aumento de impostos sobre gasolina, etanol e óleo diesel. Ele atendeu o recurso da Advocacia Geral da União, que alegou que a suspensão causa prejuízo diário de 78 milhões de reais aos cofres públicos. Em nota, a Secretaria do Tesouro Nacional chegou a dizer que teria que tirar recursos da saúde e da segurança pública se a liminar fosse mantida. Mas agora volta a valer o decreto do presidente Michel Temer, que aumenta PIS e COFINS dos combustíveis para tentar aí equilibrar as contas do governo. De Brasília, Cristiano Vasconcelos. Então, ontem eu conversei com o professor Érico Hack, uma das maiores autoridades do Paraná em direito tributário. E ele me disse que a decisão do juiz de Brasília está correta do ponto de vista técnico. Que, de fato, a elevação do tributo sobre a gasolina e o óleo diesel aconteceu ao arrepio da Constituição. Que o fundamento jurídico estava correto. Aliás, eu sublinhei isso aqui de manhã. Mas que não resistiria a liminar a força e a pressão política de Brasília. De fato, caiu a liminar, os postos de combustíveis já estão cobrando o valor com o tributo embutido. Está perto de R$4. E é o que tem para hoje. 7h22. E aí, Mark? E os ouvintes? Muitos ouvintes participando aqui da nossa programação, Denia. Muita gente falando sobre essa vinda do Lula a Curitiba. Ele que não aceitou a sugestão do juiz Sérgio Moro de fazer o depoimento por videoconferência e falou que quer vir aqui pessoalmente. O ouvinte que não colocou, o Luiz Santos, aqui de São José, diz que quando o Lula vir a Curitiba é fácil, só usar o dinheiro bloqueado dele para pagar a conta. O ouvinte Guilherme Sidney, falando sobre aquela música Despacito, uma vergonha eles usarem lá na Venezuela. Na verdade, o Maduro chegou a gravar, viu, Daniel? Daí depois o cantor, o Luiz Fonsi, o proibiu de usar a obra dele para essa questão lá. O ouvinte que não colocou o nome aqui, dizendo que não vê necessidade alguma de gastar todo esse dinheiro com o presidente, com o ex-presidente no caso, né? Não precisa fazer operação policial nenhuma, não precisa fechar ruas e bairros, ele é um bandido comum, como diz o Denian, como qualquer outro. O que estão fazendo com tudo isso é aumentar o ibope dele. Na verdade, ouvinte, o medo, o receio das autoridades é que os manifestantes mais aguerridos, dos dois lados, né? Os coxinhas e os mortadelas, entrem em confronto. Por isso essa preocupação com a segurança pública. O Sérgio Almeida, lá de Foz do Iguaçu, diz que o Lula estava fazendo vaquinha, mas tem dinheiro para ir de jatinho. Será que dessa vez algum amigo vai emprestar o jatinho para ele vir, Denian? Claro que vai, né? Eu acho que o Lula vai pegar avião de carreira? Evidentemente que não. Isso demonstra, eu não sei qual é o nível de revolta que isso atinge vocês, a Fran e o Mark. Mas quando eu vejo o noticiário desse jeito, eu sempre me coloco na posição de quem não tem o microfone para falar. Da pessoa que está dirigindo agora e está pensando junto com a gente, ou está lá na casa dele, no trabalho, enfim. Aí o sujeito ouve a notícia, o Lula vai vir, vai custar 100 e tantos mil reais, ele vai vir no jatinho do amigo. O Lula tem dinheiro bloqueado, 9 milhões em 2 depósitos que ele fez. E aí a defesa dele diz que ele é o herói, a alma mais insensada do Brasil. A presidente do partido dele defende o Maduro na Venezuela. Aí eu fico pensando, o sujeito dizendo, meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos como Estado brasileiro? Que momento cinza da história nós atravessamos em que um homem que é acusado de chefiar o esquema de corrupção pelo Ministério Público Federal é considerado herói do povo brasileiro? Em que ponto nós erramos na construção histórica brasileira em que a gente eleva um criminoso à condição de super-herói? Daqui a pouco a gente vai bater palma pro Sarney, pro Maluf, pro Renan, pro Eduardo Cunha, pro Aécio Neves. Só que esses todos que eu citei, à exceção do Lula, ele recebe a repulsa total. Mas para um, como vem ensaboado pelo Partido dos Trabalhadores, posa de herói. De verdade mesmo, qual é a diferença do Lula para esses outros corruptos que eu citei?
nenhuma. Ele é um criminoso comum. Foi condenado pelo juiz de primeira instância e terá a sua decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. 7 horas e 26 minutos, intervalo e voltamos. Rick Mais Notícias. O jornal tá pesadão hoje, né? Lava Jato, show do Lula, PT no apoio à Venezuela, com a senadora do Paraná, Gleice Hoffmann. Briga taxista-Uber. Briga do taxista com o Uber, greve dos médicos. Vamos trazer uma notícia boa, Fran. Vai lá. O governo do estado já devolveu quase 600 milhões de reais aos contribuintes paranaenses que pedem o CPF na nota. Agora, os valores restituídos são exibidos e atualizados em tempo real no devolutrômetro, em um painel instalado na rua Brigadeiro Franco, no centro da capital paranaense. De acordo com o governador Beto Richo, o devolutrômetro é um contraponto do impostômetro, que apresenta à população os valores devolvidos ao contribuinte. O devolutômetro é um contraponto ao impostômetro, que está mostrando em tempo real o impostômetro, quanto se cobra de imposto dos contribuintes. E aqui na contramão nós estamos apresentando à população o devolutômetro, que é em tempo real tudo que é devolvido aos consumidores através do programa Nota Paraná com CPF na nota fiscal. O Nota Paraná devolve aos contribuintes 30% do ICMS recolhido pelo estabelecimento onde fez a compra. Em um ano, já foram destinados 25 milhões e 700 mil reais para entidades cadastradas nas áreas de assistência social, saúde, esporte e cultura. Para você que ainda não se cadastrou na Boa Nota Fiscal Paraná, é muito fácil. Basta acessar o www.notaparaná.pr.gov.br e aí você recebe esse dinheiro novamente. Aí dinheirinho no bolso sempre é bom, né, Daniel? Esse eu também nunca fui atrás. Deveria, eu tô cadastrado. Mas você pede CPF, Daniel? Eu também não peço. Também não dá, né? Não, eu sou o pior exemplo do mundo. Eu deveria fazer de mentirinha, né? Não, eu peço CPF, fazer... Não, eu não faço. É um horror. 7h52. Eu vou dizer o seguinte, eu também não pedia. Até que eu recebi o primeiro dinheirinho lá. Daí você fica, poxa, mas daí eu vou... Não custa dar o CPF ali, aqueles numerozinhos, volta R$2 por nota, mas no final do semestre, do ano, o dinheiro é bom, Daniel, vale a pena. Pois é, eu vou fazer. Vou melhorar minha conduta. 7 horas e 52 minutos, a gente tem que buscar ser gente melhor. Vamos falar de futebol, Fran? Vamos lá. O Pietro de Lázari trará as informações daqui a pouquinho. Rick Mais Notícias. Esportes. Pietro, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, amigos do Rick Mais Notícias. Nesta quinta-feira, o Atlético tem uma pedreira na Arena da Baixada, às 9h45 da noite, contra o Grêmio, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Furacão perdeu por 4-0 e precisa fazer 5 gols de diferença para avançar de fase. Missão complicada para o Atlético, já que o rubro-negro não vence há 8 jogos. E para piorar a situação, o técnico Fabiano Soares tem uma série de desfalques. Nicão expulso no duelo de ida, Jonathan e Thiago Heleno machucados, Guilherme, que já atuou na competição, e Ribamar, Ederson e Bruno Guimarães, que não foram inscritos na Copa do Brasil. E mesmo com as baixas, Fabiano Soares disse que vai com o que tem de melhor diante do time gaúcho. Vai ser o que a gente tem de melhor. Logicamente temos algumas baixas, expulsões, problemas físicos, jogadores que já jogaram em outra equipe, então são baixas seguras. Então, logicamente, o que não vou ser é covarde de estar lamentando as ausências. Os 11 que vão entrar aí são os guerreiros, sabe nossa proposta de jogo. Já o volante Otávio disse que é preciso pensar primeiro na vitória e depois na classificação. Eu acho que nosso objetivo maior não é entrar pensando em fazer os 4-0 ou até 5 gols. A gente tem que pensar em fazer o nosso melhor. Claro que é extremamente difícil, mas temos que ter um objetivo que é principal, que é vencer. A classificação, isso é por consequência. Atlético e Grêmio, 9h45 na Baixada pelas quartas de final da Copa do Brasil. Daniel, uma última informação. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva negou mais um recurso do Coxa no caso Kleber e manteve a suspensão de 15 jogos para o Gladiador. O Coxa ainda tenta mais uma cartada com o pagamento de multa.
Caso a suspensão seja mantida, Kleber só poderá voltar aos gramados no jogo contra o Bahia, no dia 27 de setembro. Pietro De Lázari para a Jovem Pan. Valeu, Pietro. Hoje, então, tem Atlético Paranaense e Grêmio. Tem ouvinte perguntando de quanto o Grêmio... É ouvinte, não sou eu. De quanto o Grêmio vai perder hoje, Daniel? 2-0. Vai perder, né? Vai. Você escutou o Vai. Tô nem aí. Tem que perder de si. 7h55. Vamos embora, gente? Vambora. Vamos lá. Vambora. Bastante ouvinte, né, Mark? Obrigado pela audiência de todos. Não dá tempo de registrar todo mundo aqui, mas muitas mensagens. Muito legal. Tá chegando Jonatas Terribas com essa transição do nosso jornal pro Rock and Pop. E aí, Terribas? Bom dia, Daniel. Tudo bem? Bom dia. Diga aí, Marcos. Não, agora eu ia falar pra você não fazer isso. Eles estavam combinando isso aqui. Eu falei, não vão ter coragem. Agora o taxista que já estão nos xingando aqui, Daniel, vão ficar... Eles vão vir aqui, eu acho. Não. É ao contrário. Eu defendo demais os taxistas. Toda a vida inteira. Só vou reforçar o que eu disse antes. A revolta tá errada. Não é com quem trabalha, com o Uber e com o Cabify. Sua revolta tem que ser com o poder público pela enorme quantidade de tributos que você paga e esse valor é repassado à tarifa. E aí o cidadão, em vez de usar o táxi, usa o Uber. Vamos de táxi. Você não vai então, né? Aí eu tava ouvindo e falei assim, gente, o que a gente tem que defender? A isonomia aqui desse jornal, né? Então eu acho que a gente devia fazer ao vivo a versão Voo de Uber. Tem que fazer Voo de Uber. Você sabe. Olha que coisa. Angélica, vambora, depois dessa. Vambora, não, vale, né? Vale, melhor né? a Angélica, viu? Meu Deus do céu, melhor. Com certeza, melhor a Angélica. Sabe que essa música aí do Voo de Táxi é uma versão de uma música em francês, né? Isso. Que a gente vai tocar outro dia aqui em francês, tá bom, Tê? Tá bom. Vambora, então, que a gente vai embora do que hoje? Hoje a gente vai embora de Queen. Boa. Com a Queen, rainha. adoro. Tá bom? Tchau.